aí, pessoal, terceiro ano, beleza, gente? Como é que tá? Pessoal, vamos iniciar aqui agora o nosso livro 11, tá? Já falei com Janete que a gente terminou o livro 10, beleza? E aí, ela já vai comunicar aí pra vocês que vai marcar o dia do simulado, tá bom? Então, beleza. O livro 11, gente, a gente vai estudar geometria espacial. Geometria espacial, a gente vai ver muitas figuras em 3D. Pirâmides, prismas, cones, cilindro, cubo, tá bom? Então, para iniciar, a gente precisa relembrar, não é nem aprender. A gente precisa relembrar um pouco da teoria, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, a gente vai acompanhar, tá? Lendo mesmo, porque é uma parte teórica, beleza? A atividade dela também é teórica, tá? É só questão de teoria. Então você não vai ter muito cálculo, mas vocês vão preferir ter cálculo, porque eu particularmente acho que questão de teoria em matemática, às vezes se torna mais complicado do que questão de cálculo. Questão de cálculo você só chega ali, responde aquela conta e já era, achou a resposta. E na teoria não, ela lhe deixa cheio de confusão. Mas vamos lá, ó. Nessa primeira parte aqui, a gente vai relembrar o seguinte, vamos acompanhar comigo aí, ó. Página 13, ele fala sobre espaço. O espaço, ele inicialmente a gente conhece um plano 2D, né? Eixo X, eixo Y, duas dimensões, e o plano 3D, tá bom? Que é o eixo X, ó, eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? Ó. Isso aqui a gente estuda lá em cálculo. Caso você for fazer alguma coisa mais que tenha matemática, mais aprofundada, começa a usar trios ordenados e não pares, tá? Porque pares ordenados é em duas dimensões, x e y, né? Que x, y e z a gente já usa trios ordenados, beleza? Mas isso não vem ao caso, é só para você ficar por dentro, tá bom? Aí mais abaixo ele fala sobre semi-espaço, ele fala sobre o plano. O plano, gente, ele é como se fosse uma folha de papel. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um plano aqui. Essa disciplina aqui, gente, geometria espacial, vou ser sincero para vocês, eu sofro muito nela, porque eu não sei desenhar, vocês sabem, né? Que meus desenhos são horríveis, mas eu tento. Como a aula é mais digital, né? Agora eu posso incrementar aí fotos, desenhos na própria videoaula, para ficar melhor para vocês entenderem, caso eu não consiga passar a informação de boa aqui, tá bom? Então o plano, gente, ele é como se fosse uma folha de papel, ó. Isso aqui é um plano, certo? Esse livro aqui, ó. E imagine que esse pincel aqui é uma reta, ó. Então eu posso ter uma reta contida no plano, eu posso ter uma reta cruzando o plano. Imagine que eu furei o livro aqui com o pincel, tá? Ó. Então a reta está cruzando o plano em um ponto. Enfim, a gente vai já se aprofundar mais nisso. Então, inicialmente, você tem que observar e entender que o plano é como ele fosse uma folha de papel. Aí ele fala aí, ó, que tem dois semi-espaços, ó. Semi-espaço de origem alfa, aqui em cima, tá? Ó, e o semi-espaço de origem alfa também embaixo, beleza? Então a gente tem duas partes do plano, a parte de cima e a parte de baixo, beleza? Aí ele fala aqui, ó, tem no cantinho aqui, ó, definição, postulado. Postulado é uma premissa considerada verdadeira, sem necessidade de demonstração. Você sabe, gente, que em matemática tudo tem que ser demonstrado, né? Então, geralmente, eu não mostro muita demonstração para vocês porque não é uma coisa que é cobrada. Né? Eu não faço muitas, mas eu mostro no livro a demonstração, para você entender por que aquilo ali existe. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, ó, 2 mais 2 é 4. Eu tenho que provar que 2 mais 2 é 4, né? A grosso modo. Então, um postulado, ele é uma coisa que não precisa ser provado, porque ele é tão óbvio que não precisa de demonstração, beleza? Então, descendo aí, ó, posição relativa entre duas retas. A gente tem aqui as retas R e S, tá em negrito aqui, ó. Retas concorrentes. Duas retas R e S coplanares. O que é coplanar, gente? Coplanar é quando a reta está no mesmo plano. Imagine isso aqui como plano, tá? Ó. E esses dois pincéis aqui, ó, sejam duas retas, tá? Ó.
Então, elas são coplanares. Por quê? Porque elas estão no mesmo plano, no caso aqui nessa folha, tá bom? Então, se elas se cruzam em um único ponto, tá aqui, ó, elas são chamadas de retas concorrentes, tá? Quando duas retas se cruzam tocando em um único ponto. E mais embaixo tem as retas paralelas. Retas paralelas, elas não têm pontos em comuns. A gente tem dois tipos de retas paralelas, ó. As retas paralelas distintas, que é essa primeira aqui, e as retas paralelas coincidentes, quando ela tem todos os pontos em comum. Como assim, professor? Não entendi. Ó, imagina que essas duas retas, beleza? Peraí. Tudo ok. Então, vamos lá. Imagina que essas duas retas, ó. Essas duas retas, elas são paralelas distintas. Por quê? Porque elas não estão se tocando, beleza? E as coincidentes, ó, é quando está uma sobre a outra, ó. Você pode não estar enxergando a azul aqui atrás, ó, mas se você observar de uma outra dimensão, né, de uma outra visão, você vai ver que ela está aqui, ó. Então, se você observar ela assim no plano, ó, tem uma sobre a outra, então ela tem todos os pontos em comum. Então, geralmente, essa reta ela vem sendo demonstrada assim, ó, R e S. Ou seja, aqui você só está vendo uma, mas tem duas. A reta R e a reta S, ela está uma sobre a outra, tá? Então, quando aparece a paralela coincidente, ele vem mostrando aqui em cima, beleza? Certo. Entendido isso, vamos para as retas reversas. Que é reta reversa, lá na página 4. Ó. Retas reversas são quando duas retas não são coplanares. Isto é, não há plano que as contenha. Ou seja, elas não estão no mesmo plano. Tá? Elas não têm nenhum ponto em comum, porque se elas tiverem ponto em comum, se elas não tiver nenhum ponto em comum e tiver no mesmo plano, gente, ó, tipo aqui, ó, considera os pincéis das retas, tá? Ó, elas são paralelas distintas, tá? Ó, elas estão no mesmo plano, elas não têm ponto em comum. As reversas é, por exemplo, se eu tivesse duas folhas de papel, beleza? Imagina aqui, ó, que essa reta aqui está em um plano e essa aqui está em outro, ó. Só que elas não estão se tocando em nenhum momento. E nem estão no mesmo plano. Então, elas são chamadas de retas reversas, beleza? Quando elas não têm nenhum ponto em comum e não estão no mesmo plano, tá bom? Então, é bem tranquilo, só teoria. Beleza. A gente vai para a posição relativa entre reta e plano no espaço, tá? Então, gente, ó. Primeiro, a reta contida no plano. E vamos imaginar aqui que esse caderno aqui seja o plano. Reta contida no plano é quando a reta está totalmente no plano, tá? Ó. Aí o segundo, reta paralela ao plano, ó. Quando ela não toca em nada no plano. Ela está paralela ao plano. Como que eu sei que ela está paralela ao plano? Ó, imagina que essa reta preta, ela está no plano, né? Então, essa reta azul aqui, ó, ela está paralela a essa reta preta, concorda? Se ela está paralela à reta preta e essa reta preta está no plano, então a reta azul ela é paralela tanto à reta preta quanto ao plano. Então a gente pode dizer que essa reta aqui azul, ó, ela é paralela ao plano, beleza? Por que ela é paralela ao plano? Porque ela é paralela a uma reta que está contida no plano, tá bom? E o terceiro aí, ó, é a reta secante ao plano. A gente volta lá para a reversa já já, ó. Reta secante ao plano, imagina que eu estou furando o papel aqui, tá, gente? Como eu não vou furar o livro, eu vou colocar bem aqui na frente para dar um efeito visual aí para vocês. Imagina que está furando aí o plano, ó. Ela está passando pelo plano e tocando só em um ponto no plano, ó. Observa que está tocando no ponto A. Ou seja, ela não pertence totalmente ao plano, ela só toca em um ponto do plano. Então, ela é chamada de secante. Então, lá na reta reversa, ó, tu observa que lá tem uma reta S, azul, né? Sobre o plano e tem uma reta secante ao plano, ó, furando aqui o plano. Essas retas elas são reversas, por quê? Porque essa reta aqui, ó, ela não pertence ao plano, por quê? Porque ela é secante ao plano, ela só está tocando em um ponto. Então essa reta preta em relação a essa reta azul, ela é chamada de reta reversa, beleza? Tranquilo. A bem aqui do lado tem, ó, atenção, casos particulares. Fala de perpendicularidade. Bom, é quando duas retas são perpendiculares. Quando que duas retas são perpendiculares, gente? Quando elas se cruzam, formando ângulo reto, tá? Ó,
elas se cruzam, reta R, reta S, ó, formando um ângulo reto. Ela é chamada de perpendicular. Lá na frente a gente viu que as retas podem ser concorrentes, ou seja, quando elas se cruzam, beleza? Então essas retas são concorrentes perpendiculares, beleza? E tem as retas concorrentes que não são perpendiculares, que elas se cruzam sem formar ângulo reto. Por exemplo, aqui ó, a reta R e a reta S, ó, elas não estão formando ângulo reto, beleza? Mas elas são concorrentes, beleza? Só que tem a diferença, pode ser perpendicular ou não. Aí tem, ó, ortogonalidade. Duas retas reversas, RS, são ortogonais quando elas formam quatro ângulos retos. Ou seja, a ortogonalidade também é quando duas retas são perpendiculares. Só que uma reta pertence ao plano e a outra não pertence ao plano. Por exemplo, olha a reta preta aqui, ó. Ela está aqui no plano, né? Ó, ela pertence ao plano. Se eu cruzar uma reta azul aqui nela, ó, elas estão formando quatro ângulos retos, igual esse exemplo aqui, ó. Porém, a reta preta está no plano e a reta azul não está no plano. Então, isso aqui aconteceu uma ortogonalidade entre as retas, tá bom? Segundo caso, perpendicularidade, ó. Quando uma reta R de um plano alfa secante são perpendiculares, quando R é perpendicular a duas retas concorrentes. Ou seja, quando você tem, ó, no mesmo plano, duas retas perpendiculares, tá? Duas retas perpendiculares no mesmo plano, e tem uma reta que não pertence ao plano, que passa em cima dela, como está aqui no desenho. Então, aí ocorre uma perpendicularidade, tá bom? Outro caso de perpendicularidade. Beleza. Aí tem mais embaixo aqui, ó, posição relativa entre dois planos. Mesma coisa da posição relativa entre retas. Ó. Considera esse outro livro aqui outro plano. Tá? Então, os planos são paralelos quando eles não têm nenhum ponto em comum, ó, um sobre o outro, beleza? Planos paralelos distintos, igual a reta lá. E tem um plano paralelo coincidente, ó, quando um tem todos os pontos em comum do outro, ó. Aqui, ó. Se eu colocar eles assim, ó, embora você não veja, né, ó, ele está um atrás do outro, só que você não está vendo, ó. Então, na visão em duas dimensões, está um em cima do outro. Então, ele tem todos os pontos em comum, como se ele tivesse um em cima do outro, tá bom? Então, tem esses dois tipos também de planos de relação entre o plano. O plano distinto, paralelo distinto, e o plano paralelo coincidente, tá? Estamos na página 4 ainda. Entendido isso, vamos lá para a página 5, ó. Quando dois planos são secantes. Quando é que dois planos são secantes? É o mesmo conceito de reta, gente. Só que é diferente, a diferença é o seguinte. Quando é que duas retas são secantes? Quando é que, mesmo conceito de reta não, mesmo conceito de uma reta e um plano. Bom, basicamente é quando dois planos, eles se cruzam. Eu não posso cruzar aqui porque vai ser confuso. Deixa eu ver se eu consigo imaginar da seguinte forma, ó. Ver se eu consigo imaginar bem assim. Não vai dar não, mas olha aí o desenho. O desenho está autoexplicativo. Plano secante. Quando um plano corta o outro. Só que não tem como um plano cortar o outro tocando em apenas um ponto. Então ele tem que tocar em uma reta inteira. Tá vendo aí no desenho, ó? Então o plano alfa, ele está cortando o plano beta na reta R. Então, para esse plano ser secante, teoricamente tem que acontecer isso. Um plano tem que cortar o outro, tendo uma reta como intersecção. No caso aqui, a reta R, tá bom? Beleza? Vamos lá para a página 6 agora. Projeção. Falar sobre projeções ortogonais, tá? Sim, pessoal, nas projeções aí, ó. Na projeção ortogonal, o que que acontece? Imagina que o nome já diz tudo, ó, projeção. Você vai projetar, você vai imaginar como se você fosse cobrir, tá bom? Primeiro, ó, projetar um ponto sobre um plano. Por exemplo, esse ponto ele não pertence ao plano. Então, como é que você vai projetar ele? Você vai imaginar ele sobre o plano. É simples, é um raciocínio simples, ó. Deixa eu fazer um plano aqui, ó. Ó. O plano alfa, tá? Tem um ponto aqui, P, ó, que ele não pertence ao plano. Se eu quiser projetar ele no plano,
como se eu colocasse uma luz bem aqui em cima, ó, que desse o reflexo dele no plano. Eu não sei se quando eu coloco um pincel aqui na frente faz sombra. Não sei se vocês conseguem ver a sombra. Mas imagina bem aqui, ó. Se você estiver vendo bem aqui, a sombra desse pincel, ó. Bem aqui, ó. Eu vou cobrir a sombra dele aqui, ó. Vamos lá. Ó. Se eu cobrir a sombra dele aqui, ó, vai formar, ó, um retângulo. Mas esse pincel não está em formato retangular, entendeu? Mas a sombra dele aqui meio que forma um retângulo, ó. Ele tem formato cilíndrico, né? Então, o que é que eu fiz, ó? Eu peguei, imagina que o quadro é o plano. Eu peguei todos os pontos aqui do pincel, ó, e projetei no plano, formando uma figura geométrica, entendeu? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Esse ponto P não está no plano. Se eu quiser projetar ele no plano, eu vou imaginar ele lá no plano, ó. Então, a projeção de um ponto é esse mesmo ponto. Então, eu chamo de P', tá? Porque é a projeção no ponto, de um ponto que não estava no plano. Então, observa aí no 2, ó. Aqui embaixo, a projeção ortogonal no 2, ó. O que ele projetou em dois planos, ó? Ele projetou um cilindro. Mas observa que no plano amarelo aí mais forte, no plano alfa, não está um cilindro lá, está um retângulo. É porque é exatamente o mesmo exemplo que eu dei aqui da sombra. Quando você projeta os pontos do retângulo, ó. É como se eu botasse o pincel aqui, ó, e cobrisse ele, ó. Como se eu cobrisse aqui, entendeu? Ó. Se eu cobrir ele aqui, vai formar um retângulo, entendeu? Então, é a mesma coisa aqui no 2, ó. Projetando esse cilindro no plano, formou um retângulo na projeção do alfa. E embaixo, formou um círculo, né? Então, é isso, tá? Projeção é só isso. Projetar os pontos que não estão em um plano. Pode ser que seja um ponto, pode ser que seja uma reta, por exemplo, ó. Se eu quiser projetar esse segmento bem aqui, AB, ó. O que eu tenho que fazer para projetar ele? Eu teria que projetar todos os pontos do segmento lá embaixo, ó. Ponto A, aí a linha, né? E o ponto B. B'. Então, eu fiz a projeção do segmento AB no plano, que eu vou chamar de abelhinha, né? O povo gosta da abelhinha aí. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Projeção ortogonal. Agora, vamos falar de distâncias. Distância entre dois pontos. Bom, distância entre dois pontos é a própria medida AB, né? A distância entre um ponto A e um ponto B. A distância entre dois pontos é um segmento de reta, tá bom? É basicamente isso que está falando aí. A distância entre o ponto A e uma reta R. Bom, para me calcular a distância de um ponto A, vamos imaginar aqui a reta R, ó. E aqui está o ponto A. Qual é a distância desse ponto A para essa reta R? A distância entre o ponto A para a reta R é uma linha reta, de A até a projeção dele mesmo sobre a reta, ó. Eu posso projetar A num plano, que eu acabei de mostrar, e posso projetar A em uma reta, tá? Ó. Então, se eu projetar o A aqui, ó, em uma linha reta, eu encontro a linha. Então, a distância entre um ponto e uma reta é um segmento também, ó. Entendeu? Beleza? Quem joga o Free Fire aí sabe que para pular num lugar, você tem que estar o mais alinhado possível, porque a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, beleza? Beleza, então a distância entre duas retas paralelas, ó, a mesma coisa. Distância entre duas retas, R e S, é um segmento também. Então, é a mesma coisa da distância entre dois pontos. Ó. Eu pego um ponto qualquer da reta R e pego um ponto qualquer da reta S. Um ponto qualquer não. Um ponto que seja a projeção de A. Ó. Não posso pegar um ponto qualquer. Tem que ser um ponto em que seja uma linha reta, tá bom? Então, a distância entre duas retas é um segmento de reta também. Ou seja, é sempre a distância entre dois pontos, tá bom? Então, é basicamente isso. Isso é bem óbvio, beleza? Mas aí tem a teoria para a gente ler e conseguir fazer as questões. Né? A distância entre um ponto P
e um plano alfa. Mesma coisa que eu acabei de fazer, ó. A distância entre um ponto P e um plano alfa é você pegar o plano alfa e esse ponto P e fazer a projeção do ponto P no plano alfa. Eu vou fazer aqui, ó. Imagina que aqui é o plano alfa, né, ó. Pronto, ó. Bem aqui onde o meu dedo tá tocando, aqui em cima, ó. Eita. Bem aqui onde o meu dedo tá tocando, bem aqui, ó. É o ponto. Então, eu peguei esse ponto que estava aqui, ó, e projetei ele aqui no plano. Então, ficou a distância entre dois pontos. A distância entre um ponto e o plano é uma reta também, como você está bem vendo aí na imagem, tá? Ó, ele pegou o P e projetou lá, tá bom? Mais embaixo aqui, ó, distância entre dois planos paralelos. É a mesma coisa da distância entre duas retas. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o plano, ó. Tem esse plano aqui e tem esse plano aqui, ó. Eles são paralelos, ó. Então, eu peguei o ponto A e projetei um ponto A desse plano alfa e projetei ele aqui, ó, no beta, ó. Então, eu peguei o A e projetei ele formando a linha. Então, eu formei um segmento A linha. Ou pode chamar de B, tá? Para ficar AB, tanto faz. Então, a distância entre dois planos também é um segmento de reta, beleza? No próximo aqui, no terceiro tópico, ó, distância entre uma reta e um plano, sendo a reta paralela ao plano. Mesma coisa. Distância entre uma reta, imagina aqui, ó. Isso aqui é o plano, né? Aqui é a reta, ó. Então, a distância entre essa reta, vou fazer um malabarismo aqui agora. Da onde é Alexandre, o Grande. Ó, se eu conseguir, né? O negócio aqui é... Não nasci para ser malabarista, não. Pronto, aí, ó. Considero o pincel azul, ó, sendo a reta. E o caderno sendo o plano, ó. A distância entre o plano e a reta azul é uma reta R, né? Uma reta, a reta preta, no caso aqui, ó. Como que eu obtive essa reta preta? Eu peguei um ponto na reta e projetei no plano. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Então, imagina que isso aqui, ó, apaga esse plano. Imagina que bem aqui, ó, é uma reta, ó. Peguei o ponto e projetei no plano. Então, formou esse segmento aqui, ó. Então, é sempre a mesma coisa, é sempre um segmento. Então, a projeção serve para você calcular distâncias, entendeu aí? E o último, distância entre duas retas reversas. Mesma coisa, gente, ó. Se você tem uma reta, o que é reta reversa? Reta reversa são retas que não estão no mesmo plano. Beleza? Então, se você tem bem aqui, ó, esse plano bem aqui, que eu vou chamar de alfa. Deixa eu apagar esses outros. Esse plano aqui que eu vou chamar de alfa. E eu tenho essa reta aqui no alfa, ó. Essa reta R. Então, essa reta S passando bem aqui em cima, ó. Qual é a distância entre duas retas reversas? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu pego um ponto aqui, P, ó. Eu vou projetar esse ponto P aqui, ó. Então, a distância entre esses pontos, gente, é a mesma distância desse ponto aqui que está na reta R, tá, ó. Que eu projetei ele aqui. Então, é a mesma coisa de ser esse segmento aqui, ó. É como se eu tivesse, vamos por exemplo, com o livro, ó. É como se eu tivesse aqui, ó, essa reta bem aqui no canto aqui, ó. E essa outra, pronto, essa reta bem aqui no meio. E essa reta passando bem aqui, ó. Elas não estão alinhadas, né? Mas eu pego essa reta aqui, ó, e projeto ela pra cá, ó. Quando eu faço essa projeção, é só eu pegar um segmento, projetando qualquer ponto dessa reta, nessa outra reta aqui, ó. Aí eu encontro esse segmento aqui, como está mostrando aqui na figura. O segmento A linha, beleza? Aí tem o final aí, ó. Ângulo entre uma reta e um plano. Vamos lá. Então, gente, ó. O ângulo entre uma reta e um plano e os ângulos formados entre dois planos. É bastante simples também, ó. É como se você pegasse aqui, ó.
o plano, beleza? E aqui eu vou cruzar uma reta, ó. Se eu cruzar assim, ó, formou um ângulo reto, não foi com plano? Se eu cruzar assim ou assim, vai formar outros tipos de ângulo. Como assim, professor? Ó, imagina que isso aqui seja um plano, ó. Isso aqui seja um plano que você esteja vendo ele na vertical. Se eu traçar uma reta cruzando esse plano, ó, uma reta R, eu formei ângulos com o plano, concorda? Ó? Esse ângulo é um, esse ângulo é outro. Enfim, imagina aqui o plano, ó. Imagina como se eu estivesse cruzando o plano, tá, gente? Porque na figura em 2D é complicado você ver, entendeu? Ó, imagine como se eu estivesse cruzando aí o plano, tá? E não o plano, tá? Ó. Então, aqui, ó, com o plano ele formou um ângulo alfa, entendeu? E por aí vai. Então, recapitulando aqui, ó. Como se eu estivesse cruzando aqui, né, ó. E bem aqui eu estivesse formando ângulos com o plano. E a mesma coisa acontece aqui na página 8, ó. Ângulos entre dois planos. Quando dois planos se cruzam, tá, ó. Quando dois planos se cruzam, imagina aqui, ó. Que vai dar certo, ó. Imagina isso aqui sendo um plano, ó. Tá bom? Isso aqui é um plano, ó. E essa folha aqui é outro plano que está cruzando esse plano, ó. Beleza? O que está acontecendo? Ó? Você está observando que está formando ângulos, não tá? Ó? Aqui formou um ângulo, aqui formou outro. Então, quanto mais planos eu tiver aí, ó, mais ângulos eu vou formar, como você está observando aqui na figura, ó. Tá aí um monte de planos se cruzando e formando outros ângulos, tá bom? Beleza? Então é só isso. Aí a nossa atividade aí vai ficar página 8, 9, 10 e 11, tá? É só questão teórica. Lá na 12 tem um teorema de Pitágoras que você faz, mas é simples. E a 11 também tem um teoremazinho, tem um cosseno que você faz. Então é a dica que eu dou pra vocês nessas duas questões aí, que tem cálculo. O restante é teoria, tá? Então vocês tentem fazer aí para me entregar até hoje, tá, gente? Às 6 da tarde. Pessoal, justificar todas as questões, tá? Se você me mandar só com um X, eu não vou aceitar, tá bom? Então eu quero que você pelo menos dê uma justificativa de por que você marcou essa questão, beleza? É isso aí. Então vamos lá, página 8 a página 11, atividade. Página 8 até a 11, tá? Questão 1 até a questão 12. São sempre 12 questões. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí pra mim no privado, que eu tirar a dúvida de vocês. E é isso, beleza, gente? Então, tchau, tchau.